Eu tinha o único quarto da casa que não ficava no segundo andar. A casa dos meus pais era uma construção do tipo rancho elevado. Então, ao entrar, você se deparava com 2 níveis, um lance de escadas que subia para o andar superior e outro que descia para o andar inferior. No nível de baixo ficava a sala de estar, a garagem, o meu quarto e um banheiro. Os outros 3 quartos da casa estavam todos no andar de cima. Sendo o mais velho e o único menino da casa, com 2 irmãs, ganhei o quarto no andar de baixo, pois era o maior e, sem dúvida, o mais legal de todos. Quando fiz 10 anos, meus pais deram minha cama de solteiro para minha irmãzinha e me presentearam com uma cama de casal, o que foi uma grande melhoria, já que o quarto era espaçoso e acomodava tranquilamente uma cama maior. Quando eu tinha 12 anos, minhas irmãs eram ainda pequenas, com cerca de 5 e 8 anos. Nessa idade, eu já podia ficar sozinho em casa, mas minha irmã de 5 anos não podia ficar comigo sem supervisão. Minha irmã de 8 anos só era deixada sozinha comigo se meus pais não estivessem fora por muito tempo. Se precisassem sair por períodos mais longos, um dos meus pais levava as 2 irmãs. Por um curto período que durou cerca de 3 noites seguidas, talvez um pouco mais, comecei a acordar no meio da noite sem motivo aparente e depois tinha dificuldade para voltar a dormir. Apesar de ter 12 anos, sabia que não deveria ter problemas para dormir nessa idade. Eu costumava dormir com um ventilador ligado ao lado da cama, já que eram dias quentes no meio do verão. E o ventilador fornecia um ruído branco constante. Numa dessas noites, levantei depois de acordar e fui até o banheiro fora do meu quarto para encher meu copo de água. Enquanto estava enchendo o copo, pensei ter ouvido algo vindo de dentro do meu quarto. Fechei a torneira e fiquei ouvindo, mas não ouvi nada além do som do ventilador. Fui até a porta do meu quarto e algo naquele momento me deixou inquieto, mas em vez de entrar no quarto, subi as escadas e decidi dormir no sofá da sala de estar naquela noite. Eventualmente, acabei adormecendo, mas mais tarde, na mesma noite, acordei novamente, desta vez ouvindo ruídos vindos da cozinha. Vi o brilho da luz da geladeira e os sons de alguém mexendo nas coisas. A forma como aquele andar da casa era disposto me impedia de ver quem estava na cozinha, já que a sala de estar e a cozinha eram separadas por uma parede. Ouvi a porta da geladeira se fechar, seguida de passos que se afastavam e desciam as escadas. Eu estava meio sonolento e voltei a dormir. Acredito que foi no dia seguinte que minha mãe, enquanto dobrava roupas no meu quarto, notou algo estranho. Ela me disse que meu quarto estava com um cheiro estranho e que eu precisava limpar o que quer que estivesse causando aquele odor. No entanto, eu acabei ignorando, já que não sentia nada de incomum, mas olhando para trás, gostaria de não ter feito isso. Naquela noite, nosso pai ligou o ar-condicionado, pois estava realmente muito quente. Após assistirmos a um filme em família, todos começaram a se preparar para dormir. Fui para o meu quarto e joguei videogame por um tempo, até começar a sentir sono. Quando me senti cansado, desliguei a TV e o console, e me virei de lado para dormir, como fazia todas as noites. Desta vez, não liguei o ventilador, pois o ar-condicionado estava ligado, e o único som que ouvia era o ar saindo das aberturas no teto. Eu adormeci, mas não demorou muito para acordar novamente. Não sabia ao certo o que tinha me despertado. O ventilador já havia parado de soprar ar, deixando o quarto em completo silêncio. Foi então que ouvi algo, uma respiração, que definitivamente não era a minha. Olhei ao redor do quarto. A porta do armário estava fechada, então descartei a possibilidade de que o som viesse dali. Parte de mim, ainda com a inocência de uma criança, pensou que poderia ser minha irmã mais nova pregando uma peça. Decidi então me abaixar e olhar no único lugar que me veio à mente, debaixo da cama. Levantei a pequena colcha de tecido que pendia da cama e o que vi me deixou aterrorizado.
Havia uma pessoa muito grande deitada ali, em meio a uma pilha de cobertores. Sua cabeça estava virada na minha direção, mas seus olhos estavam fechados. Em pânico, caí para trás e, com os braços e pernas desajeitados, saí rapidamente do quarto, gritando pelo meu pai. Ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir e ambos saíram correndo, preocupados. Apontei para o meu quarto e disse com a voz trêmula que havia alguém debaixo da minha cama. Meu pai entrou no quarto e arrastou para fora um homem muito grande e sujo. Lembro-me do meu pai forçando fisicamente o homem a sair de casa enquanto minha mãe ligava para o 911. Tenho quase certeza de que ele foi preso por um tempo. Ou talvez não, já que ele era um sem-teto, quem sabe? Aquilo me causou um trauma profundo. Eu não queria mais dormir no meu próprio quarto, muito menos naquela casa. Passei um tempo dormindo no quarto dos meus pais, até que meu pai instalou câmeras de segurança por toda a casa. Jogamos fora tudo o que estava aberto na geladeira, pois não sabíamos o que ele poderia ter tocado ou comido. O medo de alguém estar debaixo da minha cama ficou comigo por muito tempo. Anos, na verdade. Nunca soubemos quanto tempo ele ficou escondido lá. Poderia ter sido alguns dias, considerando o cheiro que vinha do quarto, as coisas mexidas na geladeira e os meus despertares súbitos durante algumas noites. Se ele tinha intenções ruins ou não, isso eu nunca saberei. Mas ter alguém escondido debaixo da sua cama é, sem dúvida, o maior pesadelo de qualquer criança. Essa história foi contada pelo meu bisavô, que atualmente tem 101 anos de idade. Ele compartilhou essa história em reuniões de família há muitos anos. Ele nasceu na cidade de Yarislava, na Rússia, que ainda fazia parte da União Soviética na época. Como era comum na época, ele serviu sob a bandeira soviética durante a Segunda Guerra Mundial, até conseguir fugir para os Estados Unidos alguns anos depois, escapando do comunismo. Ele me contou essa história novamente recentemente, não muito tempo depois da Batalha de Iliki Luki, não uma das maiores batalhas da guerra, mas que ainda resultou em um grande derramamento de sangue soviético e alemão, como tantas outras batalhas daquele tempo. Era noite e, segundo meu bisavô, estava incrivelmente frio naquela noite, um frio que ele descreveu como infernal. Eles estavam em uma pequena casa, um dos poucos edifícios que restaram intactos após o confronto. Era uma das poucas estruturas que não haviam sido destruídas e, por isso, meus bisavôs e seus companheiros aproveitaram para se abrigar ali. O local estava aquecido, proporcionando um raro conforto em meio ao caos. Eles celebravam com bebidas, músicas, risadas e brincadeiras. A imagem de uma típica comemoração de soldados que haviam sobrevivido a mais uma batalha. Em algum momento da noite, 2 companheiros de batalhão entraram no edifício. Meu bisavô e seu amigo, Sergei, não gostavam muito desses 2 soldados. Eles tinham a reputação de serem barulhentos e desagradáveis. Sergei, cansado da companhia deles, perguntou ao meu bisavô se ele queria sair para fumar um cigarro. Concordando, ambos colocaram seus pesados casacos e saíram para o ar frio e congelante da noite. Meu bisavô acendeu um cigarro para si e para Sergei, e os 2 começaram a conversar, aproveitando aquele momento de tranquilidade e refletindo sobre a vitória recente na batalha que já durava cerca de 2 meses. Depois de terminarem seus cigarros, estavam prestes a voltar para dentro quando ouviram um grito distante vindo da floresta. Preocupados que poderia ser um companheiro em perigo, talvez sendo atacado por uma patrulha alemã, eles correram de volta para dentro e pegaram suas armas. Avisaram os outros soldados e, em pouco tempo, um grupo estava pronto para investigar. À medida que avançavam pela floresta escura e fria, meu bisavô começou a sentir um estranho pressentimento, uma sensação de pavor que se intensificava a cada passo. Quando os gritos cessaram, meu bisavô sugeriu que se dividissem em duplas para cobrir mais terreno.
Sergei ficou com ele, enquanto os outros se espalharam pela mata. Caminhando por alguns minutos em meio à escuridão, meu bisavô e Sergei ouviram um choro fraco, quase como um lamento, que parecia estar se aproximando. Seguiram o som e logo começaram a ver manchas de sangue na neve, o que os deixou em alerta máximo. A situação se tornara mais ameaçadora do que eles haviam inicialmente imaginado. Esta parte da história sempre me arrepia. Quando chegaram à origem dos lamentos, encontraram uma cena perturbadora. 2 soldados alemães no chão, um morto, o outro ainda vivo. O que estava vivo estava encostado a uma árvore, murmurando palavras em alemão, sem notar a presença de meu bisavô e Sergei. O cadáver do outro soldado estava horrivelmente mutilado. Seu corpo apresentava membros ausentes, pele arrancada do rosto, e seu uniforme estava rasgado, como se tivesse sido escalpelado. O cheiro que emanava do corpo era estranho, não como o de um cadáver comum, mas algo químico, indescritível. Sergei se aproximou do soldado vivo, que ao perceber sua presença, pulou para trás em terror. Ele estava gravemente ferido, com a perna dilacerada e o peito sangrando. O soldado alemão gritou algo que meu bisavô se lembra como "das colas" ou algo parecido. Sem hesitar, Sergei puxou sua pistola e, com um único tiro na cabeça, pôs fim ao sofrimento do soldado. Quase imediatamente após isso, meu bisavô ouviu um som como gemidos vindo da escuridão. De repente, uma figura muito alta começou a correr na direção oposta, fugindo pela mata. Apavorados, meu bisavô e Sergei dispararam suas armas erraticamente em direção à coisa, mas ela desapareceu rapidamente. Quando voltaram à vila, todos foram repreendidos pelo comandante, mas um relatório foi enviado ao alto comando. No entanto, nunca houve uma investigação mais aprofundada. Meu bisavô sempre descreveu essa experiência como a mais aterrorizante de sua vida e ainda o deixa ansioso ao relembrar o lado daquele soldado alemão mutilado e daquela criatura desconhecida. Essa história aconteceu quando meu bisavô ainda estava na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele fugiu para os Estados Unidos, escapando do comunismo. Ele contou essa história em várias reuniões de família e sempre dizia que aquela noite, com o frio congelante e o horror que presenciou, nunca mais saiu de sua mente. Quando eu digo que quase me borrei de medo ao ver aquilo, não estou brincando. Sussurrei o nome de Morgan e disse: "Não grite, mas tem um homem no quintal." Ela se aproximou para olhar e engasgou, me agarrou pelo braço e se escondeu parcialmente atrás de mim, dizendo para eu fazer algo, mas hesitando. "Não, espera, talvez não." A verdade é que eu também não sabia o que fazer. Eu não sou exatamente o cara mais corajoso, e embora o homem estivesse de costas para nós e sentado, ele parecia maior do que eu. Morgan sugeriu que eu batesse no vidro e mandasse ele sair. Eu não queria fazer isso, estava apavorado. Nosso quintal é grande, mas fora da porta dos fundos temos um pequeno pátio com alguns móveis velhos. As luzes do quintal estavam apagadas e só conseguíamos vê-lo por causa da luz interna que passava pela porta de vidro, o que significava que ele tinha que saber que estávamos lá. Com o coração na garganta, bati no vidro e gritei: "Ei, você precisa sair da nossa propriedade!" O homem se virou lentamente, olhando diretamente para mim. Ele se levantou com um meio sorriso que parecia um deboche. Ele aparentava ter uns 50 anos, com uma longa barba grisalha e tatuagens que cobriam seus braços até os pulsos. Ele caminhou em direção à porta de vidro e eu me certifiquei de que estava trancada. Ele então desviou o olhar para Morgan e começou a lamber os lábios, dizendo coisas repulsivas. Gritei: "Tudo bem, vou chamar a polícia." E fechei a cortina deslizante para tirá-lo de nossa vista. Imediatamente, liguei para o 911 e pedi à atendente que enviasse a polícia com urgência.
Mesmo com a cortina fechada, ainda conseguíamos ouvi-lo do outro lado da porta, falando em voz alta e quase gritando, proferindo obscenidades sobre Morgan. Coloquei o telefone contra o vidro para que a atendente pudesse ouvir também. Ela me instruiu a permanecer na linha até que a polícia chegasse. Eventualmente, o barulho lá fora parou e eu me atrevi a espiar novamente pela cortina. O homem havia desaparecido. Quando a polícia finalmente chegou, eles vasculharam o quintal, registraram o incidente e se foram. Pensamos que aquilo havia acabado, mas mais tarde naquela noite, enquanto estávamos na sala assistindo TV, ambos ouvimos um barulho vindo do quintal. Fui até a janela e levantei a persiana apenas o suficiente para ver o homem lá fora novamente, com um cigarro na mão. Ele estava falando sozinho, ou talvez tentando falar conosco, olhando em direção à casa. Percebendo a pequena abertura na persiana, ele correu em direção à janela. Pulei para trás enquanto ele começou a bater violentamente no vidro, dizendo coisas horríveis e doentias que queria fazer com Morgan. Disse a ela para subir as escadas. Eu não queria que ela ouvisse mais aquilo. Gritei que ia chamar a polícia de novo, e então os golpes pararam e tudo ficou em silêncio. Esperei alguns segundos antes de dar uma olhada pela persiana novamente e ele havia sumido. Subi as escadas para confortar Morgan, que estava visivelmente abalada, e disse a ela que ele tinha ido embora. Em retrospectiva, eu deveria ter chamado a polícia imediatamente. Lá embaixo, ouvi mais batidas, dessa vez na porta traseira, e o som da maçaneta girando e sendo forçada. Ele estava tentando entrar na casa. Peguei o telefone na cozinha e liguei para o 911 novamente, implorando para que enviassem a polícia imediatamente. Desta vez, a polícia chegou muito mais rápido e eu não alertei o homem lá fora de que eles estavam a caminho. Mas, infelizmente, quando os policiais chegaram, ele já havia desaparecido novamente, provavelmente fugindo para as árvores no fundo do quintal. Ele não voltou mais naquela noite. No dia seguinte, batemos na porta dos vizinhos, nos apresentando a quem ainda não conhecíamos e perguntando se eles sabiam de alguém que correspondesse à descrição daquele homem. Foi perturbador descobrir que um casal a algumas casas de distância sabia exatamente quem ele era. Ele era conhecido por bater na ex-mulher e tinha problemas com bebida e drogas, sendo geralmente considerado uma pessoa perigosa. Ele morava em uma pequena casa degradada perto de nós, o que nos assustou ainda mais. Relatamos isso à polícia, mas como não tínhamos nenhuma gravação em vídeo, não pudemos apresentar uma queixa formal. Não sabemos se ele ainda mora por aqui, pois não ouvimos nada dele desde então. Só espero que continue assim. Se você chegou até aqui, agradecemos por acompanhar essa história intrigante. Não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para mais conteúdos como este. Curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo vídeos impactantes e informativos. Até a próxima!